Levítico capítulo 22. Diz assim a santa, inerrante, eterna palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se der a emissão do sêmen, ou qualquer que tocar algum réptil com o que se faz imundo, ou a algum homem com o que se faz imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado, não comerá, para com isso não contaminar-se. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si o pecado e morram, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que o santifico. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá delas. Os que nascerem na sua casa, estes comerão do seu pão. Quando a filha do sacerdote se casar com um estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas, se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Se alguém, por ignorância, comer a coisa sagrada, ajuntar-se-lhe-á a sua quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceita, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito, para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, o aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja vaca, ou seja ovelha, não imolarás a ela e seu filho, ambos no mesmo dia. Quando oferecer de sacrifícios de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. No mesmo dia será comido, e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus.
eu sou o Senhor. O tema do sermão desta noite é as exigências para que o culto seja aceito. As exigências para que o culto seja aceito. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua perfeita palavra, fonte de tesouros inesgotáveis da Tua sabedoria, fonte de alimentação para o Teu povo. E mais uma vez, Pai, percebemos a sublimidade da Tua palavra e percebemos a nossa pequenez, a nossa incapacidade. É por isso que nós pedimos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, abra os nossos olhos, para que nós possamos entender a Tua palavra e para que o Senhor mesmo a aplique na nossa vida. Abençoa-nos assim, Pai, supera a nossa limitação, a nossa dificuldade. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Qual é o principal objetivo da igreja? Qual é o principal objetivo da igreja? Muitos responderiam pregar o Evangelho, mas essa não é a resposta correta. O principal objetivo da igreja é glorificar a Deus. É o que nós temos, aliás, no Catecismo Maior de Westminster. Qual é o objetivo final do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo ou desfrutar dele para sempre. O mesmo se aplica à igreja. Na verdade, nós evangelizamos, nós mandamos missionários e evangelizamos pessoas para que mais pessoas glorifiquem a Deus, para que mais pessoas, os eleitos, adorem ao Senhor. Na eternidade não haverá mais evangelização, mas na eternidade haverá louvor e adoração para todo sempre. Eis o objetivo principal da nossa vida: adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Meus irmãos, o assunto culto, com quase toda certeza, é o assunto que Deus mais detalhou na sua palavra. É o assunto que Deus mais deu instruções, porque Deus sabia que pelo fato do nosso coração ser pecaminoso e por isso inclinado à idolatria, inclinado a fazer um culto para se autoagradar, um culto da vontade, como Paulo escreve aos Colossenses, foi que Deus não apenas determinou como o culto deveria ser feito, mas Ele detalhou totalmente como um culto deve ser feito. Eu estou pensando aqui no Antigo Testamento, como o tabernáculo deveria ser construído, com todos os detalhes, todas as medidas, todas as cores, todos os tipos de material. Deus detalhou tudo. E mesmo assim, o povo de Deus, muitas vezes, abandonou o culto verdadeiro e foi buscar outros ídolos, outros deuses, deuses imaginários. E não poucas vezes, mesmo tendo um modelo tão detalhado de culto, o povo distorceu, apresentaram fogo estranho, transformaram rituais estabelecidos por Deus em rituais mecânicos. Em Isaías, por exemplo, no começo de Isaías, Deus fala que quando eles se aproximam para prestar culto, Ele esconde a sua face, porque eles estavam oferecendo um culto mecânico, certo na forma, mas a vida deles estava totalmente corrompida. Eles iam ali como um ritual artificial, prestar culto, sem o coração, sem a devoção da vida. Então, muito embora Deus tenha detalhado bastante o culto ao Senhor no Antigo Testamento, o povo muitas vezes se desviou, muitas vezes. No Novo Testamento, nós temos o prosseguimento do culto de Israel, do Antigo Testamento, sem sacrifícios. Aliás, já no final do Antigo Testamento, com o advento das sinagogas, quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, e lá não poderia sacrificar, e ali nascem as sinagogas,
Ali nós temos um culto inteiro sem sacrifícios. É esse culto da sinagoga que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Um culto com cânticos, com leitura bíblica, com exposição da palavra, com bênção sacerdotal no final. Um culto simples, extremamente simples, mas também não imune de deturpações, não imune de coisas erradas. Quando nós saímos do período bíblico, nos 3 primeiros séculos, que foram séculos de perseguição, em que a igreja era uma igreja pequena, porque perseguida, porque subia e descia imperadores e perseguiam o povo de Deus, nós tínhamos também um culto extremamente simples. Mas, a partir do 4º século, quando a igreja começou a ter áreas de igreja estatal ou igreja imperial, com Constantino, depois com Teodósio, é que você começa a receber nesta igreja agora estatal, imperial, cheia de benefícios para quem se tornar cristão, você começa a receber pessoas que vêm trazendo os seus costumes. É aí que entram velas, incenso, crucifixos, e essas coisas vão entrando na igreja sem base bíblica nenhuma, e elas vão entrando, e vão entrando. E agora, o culto que simples e embaixo de perseguição era um culto que seguia a palavra de Deus, ele começa a sair totalmente da palavra de Deus. Um culto que na igreja primitiva deveria durar 1 hora, agora na missa da Igreja Católica Apostólica Romana começa a durar 2, 3 horas, a missa tridentina, por exemplo, 3 horas, e você vê de novo o assunto que é precioso aos olhos de Deus sendo corrompido. Vem a Reforma Protestante, Lutero, Zwinglio, Calvino, e eles voltam às Escrituras, e agora o culto volta a ser simples, volta a ter os mesmos elementos ali da igreja primitiva, quando o povo de Deus era perseguido, uma liturgia simples, um culto simples. Os anos vão se passando e aqui estamos nós. E hoje a situação, eu diria, é caótica. Você olha para o meio evangélico e você vê igrejas fazendo barbaridades em nome de Deus. Se você observar as coisas que aparecem na internet, cenas de igrejas ditas evangélicas, cenas de pseudocultos, você fica alarmado com a quantidade de coisas que são praticadas hoje na igreja evangélica, que não tem nada a ver com o evangelho, não tem base bíblica nenhuma. Assim, meus irmãos, o tema culto é muito importante, e no meio de tantas informações do mundo evangélico de hoje, nós temos a palavra de Deus para nos fixar naquilo que é importante, naquilo que é de fato essencial ao culto ao Senhor. E aqui em Levítico 22, nós temos então 2 exigências importantíssimas para que o culto a Deus seja aceito. Nós temos estudado o livro de Levítico e temos visto domingo após domingo que é um livro de santidade, de santificação. Deus estava preparando o povo para que ele fosse mais santo em todas as áreas da vida, especialmente na área do culto. E aqui então, de novo, a tônica, a ênfase de Deus em mostrar ao povo como deveria ser um culto agradável a Ele, um culto que fosse aceito a Ele. Nós vamos ver então neste texto 2 exigências para que o culto seja aceito. E a primeira delas é a purificação do adorador. A purificação do adorador. É necessário que o adorador esteja totalmente purificado para apresentar culto ao Senhor. Esse texto de Levítico 22 trata especialmente, na primeira parte, das coisas sagradas que eram comidas pelos sacerdotes. Você deve se lembrar que alguns sacrifícios, eles eram apresentados no tabernáculo, e parte do sacrifício era o sustento dos sacerdotes. Os sacerdotes não tinham salário, eles recebiam comida, eles recebiam parte do sacrifício, de alguns sacrifícios, para levar para casa e assim dar manutenção às suas famílias. Não no holocausto, o holocausto era todo queimado, mas em alguns tipos de sacrifício, por exemplo,
O peito direito do animal era dos sacerdotes, a coxa direita, algumas partes do animal serviam de sustento e alimentação para a casa do sacerdote. E é disso que o texto está falando em primeiro lugar. Quem é que, na verdade, sim, em primeiro lugar, quem é que pode comer, quem é que pode se aproximar desta comida que adveio do sacrifício? Nós começamos então aqui nos primeiros versos, vendo que o sacerdote deveria estar totalmente purificado para participar destas comidas sagradas. Veja a partir do verso 4. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se tiver emissão do sêmen, ou qualquer que tocar algum réptil com o que se fez imundo, ou algum homem com o que se fez imundo, seja qual for a sua imundície. Nós já vimos que aqui no livro de Levítico, as coisas mortas, sangue, fluxos corporais, animais mortos, animais impuros, tudo isso tornava o adorador impuro também, se ele tivesse acesso a essas coisas. Muito mais o sacerdote, que era aquele que apresentava os sacrifícios diante de Deus. Todavia, a água do banho purificava este tipo de impureza, e o sacerdote poderia então, depois de banhado no final do dia, comer as comidas sagradas. É o que diz aqui o texto. O homem que tocar será imundo até a tarde e não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol, então será limpo e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. No versículo 8 nós lemos: do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado não comerá, para com isso não contaminar-se. Eu sou o Senhor. O sacerdote poderia comer carne de alguns dos sacrifícios, mas nunca carne que viesse de fora do tabernáculo. A alimentação dele provinha só do tabernáculo, nunca de fora. Animal que morre por si mesmo, se um animal morresse ali em alguma mata, o sacerdote não poderia pegar este animal, nem o que morria por si mesmo, nem um animal dilacerado, isto é, um animal que fosse atacado. Esse tipo de animal não serviria de comida. Verso 9: guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si o pecado e morram, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que vos santifico. Quer dizer, o assunto era tão sério, a santificação do sacerdote era algo tão criterioso, que a desobediência a estas instruções gerava morte, Na sequência do verso 10 ao 13, nós temos mais instruções, mostrando quem é que poderia, além do sacerdote, participar desta refeição sagrada. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas, o hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas, mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá delas. Os que nascerem na sua casa, estes comerão do seu pão. Quando a filha do sacerdote se casar com um estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas, mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos, e se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Então, resumindo, apenas aqueles que viviam com o sacerdote poderiam ter acesso a esta comida sagrada, nenhum de fora. Lembremos-nos de que o sacerdote levava então porções para casa para a alimentação da sua família. O texto segue ainda falando daqueles que, por alguma ignorância, sem saber que a comida fosse sagrada, comessem. Digamos que alguém chegou na casa de um sacerdote, a carne está na mesa, não tem ninguém perto, e essa pessoa come da comida sagrada. Ela não seria morta, mas ela deveria pagar uma multa por conta deste pecado. Meus irmãos, que lições nós temos neste texto que é tão antigo,
que não diz mais respeito à nossa realidade, porque nós não oferecemos mais carne de animais e nem temos sacerdotes entre nós comendo animais. Que lições nós podemos tirar desta primeira parte para a nossa vida? Quais são os princípios que nós temos aqui neste texto, escrito a princípio apenas para sacerdotes? A primeira lição é que o texto pode sim ser aplicado a nós hoje, porque em Cristo nós não temos mais sacerdotes, mas nós somos os sacerdotes. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 2,9, que nós somos hoje o sacerdócio real. Nós somos uma nação de sacerdotes. O Israel espiritual é uma nação santa, um reino de sacerdotes. Nós temos apenas um mediador, nós temos apenas Cristo, que é aquele que intercede por nós. Mas do aspecto sacerdotal, existe o sacerdócio universal dos crentes. Nós somos sacerdotes, nós não precisamos mais confessar nossos pecados a um sacerdote, nós não precisamos de intermediários humanos, nós somos os sacerdotes que nos apresentamos ao sumo sacerdote, ao grande sacerdote, que é Jesus Cristo. Então este é um texto aplicável a nós. Hoje também devemos estar purificados para entrar no Santo dos Santos real e nos aproximarmos do trono de graça de Deus. Deus é santo e não suporta impureza na sua presença. Quando dizemos o Santo dos Santos real, é porque o Santo dos Santos físico, terrestre, ele está lá nas ruínas de Jerusalém, nas ruínas do templo, não existe mais. Mas aquele Santo dos Santos foi feito com base em um modelo. Hebreus fala sobre isso. O Santo dos Santos real. O Santo dos Santos, que é o terceiro céu, onde está Deus, rodeado de anjos. É neste Santo dos Santos real que nós entramos quando nós estamos cultuando ao nosso Deus. Da mesma forma, nós devemos estar totalmente purificados para entrar no Santo dos Santos. E aí você me pergunta, como, pastor? Como? Nós não podemos, nós não estamos purificados. Estamos sim, porque Cristo nos purificou. O sangue de Cristo nos tornou aptos para entrarmos no Santo dos Santos. A justificação de Cristo, o manto de justiça de Cristo está sobre nós. E é por isso que nós podemos agora entrar na presença de Deus sem sermos fulminados, porque a justiça de Cristo foi lançada sobre nós. Nossos pecados foram lançados sobre Cristo na cruz do Calvário, e a sua justiça foi lançada sobre nós. Isso é a justificação. Cristo nos purificou. Hebreus 10:10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, a segunda lição é que nós podemos entrar no Santo dos Santos totalmente purificados por Cristo. A terceira lição e última desta primeira parte é que, à semelhança dos sacerdotes, nós só podemos comer o pão e o vinho da ceia se estivermos purificados. Nós também temos uma refeição sacramental, nós também temos uma refeição pactual. A refeição dos sacerdotes era pactual porque tinha a ver com culto, e nós também temos uma refeição cultica. Uma vez por mês, nós, no meio do culto, nos alimentamos do sacramento, do pão e do vinho. A semelhança dos sacerdotes, nós só podemos participar desta refeição se estivermos purificados. E estamos purificados por Cristo Jesus. Cristo nos lavou os nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, 6:11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E é digno de nota aqui, Paulo escrevendo essas palavras para os coríntios, porque a cidade de Corinto era uma cidade sinônima de imoralidade. Havia em Corinto prostitutas cultuais,
havia muito homossexualismo em Corinto. Corinto é de longe, das cidades bíblicas, a cidade mais ímpia. Aqui no capítulo 6, em que Paulo conclui com essas palavras, ele fala de homossexualismo, ele fala de alcoolismo, ele lista uma série de pecados das pessoas que praticando aquilo não terão o reino dos céus, e aí vem esta nota final: tais fostes alguns de vós. Vocês estiveram neste lamaçal do pecado, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então observe, meus irmãos, o que Deus faz com pecadores, o que Deus faz conosco. Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos santifica. E assim, e só assim, é que nós podemos participar de um culto e podemos participar de uma refeição cultica, pactual. O escrito de Hebreus 2:11: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, uma referência a Cristo e a nós. Tanto o que santifica como os que são santificados. Hebreus 10:10: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Outro paralelo que nós temos aqui é que a água do banho purificava a impureza. No nosso caso, quem purifica a nossa impureza é o sangue de Cristo, mas nós somos lembrados disso com água também, na água do batismo. Nós somos lembrados que o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Hebreus 9:22, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então observe que é o sangue de Cristo que nos purifica. A primeira exigência então, meus irmãos, concluindo o primeiro ponto, para que o culto seja aceito, é a purificação do adorador, e em Cristo nós estamos aptos, nós estamos totalmente purificados. Em segundo lugar, a segunda exigência é a perfeição do sacrifício. A primeira, a purificação do adorador. A segunda, a perfeição do sacrifício. Do verso 17 em diante, nós vimos nestes versos que agora o assunto é o sacrifício. O animal que vai ser sacrificado, ele passa por várias estipulações. Então veja a partir do verso 18: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, que em cumprimento de seus votos ou como oferta voluntária, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou de gado de rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Nós já temos visto no livro de Levítico que o animal de um sacrifício deveria ser macho sem defeito. Todavia, neste texto, nós temos um detalhamento, a partir do verso 22. O animal não poderia ser cego, não poderia ser aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso, cheio de impinges, nada disso. O animal deveria ser totalmente perfeito. O texto vai detalhar tudo que o animal não deveria ser. Em outras palavras, o animal deveria ser macho, sem defeito, totalmente perfeito. Um animal com qualquer destes defeitos não poderia ser oferecido. Verso 26, disse mais o Senhor a Moisés: quando nascer o boi ou o cordeiro ou cabra, 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Então, era só a partir do 8º dia que um animal macho sem defeito poderia ser sacrificado. Irmãos, o 8º dia é um dia especial no Antigo Testamento. Há muitas referências ao 8º dia no Antigo Testamento. Você deve ter se lembrado da
Circuncisão. A circuncisão acontecia no 8º dia. Na festa dos tabernáculos, havia um culto no 1º e no 8º dia. 1º dia com culto, seguiam-se dias, 8º dia com culto. O voto de Nazireu, o sacrifício do voto de Nazireu era no 8º dia. E o que era o 8º dia? A semana, meus irmãos, sempre teve 7 dias. Nunca houve semana de 8, 9 dias. A semana sempre foi de 7 dias. Por quê? Porque Deus estabeleceu assim. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º dia, Ele descansou, santificou este dia, e nunca na história da humanidade houve uma semana sem ser de 7 dias. O que seria o 8º dia, o dia 8º? Seria o novo começo. Se o 1º dia é para nós hoje o domingo, o 8º dia é o domingo também. E aí você vê que já no Antigo Testamento havia como que vislumbres do que aconteceria no Novo Testamento, em que o 7º dia seria trocado para o 1º, porque no 1º dia foi o dia em que Cristo ressuscitou. E depois da ressurreição de Cristo, pode conferir na tua Bíblia, sempre que a igreja se reúne, ela se reúne no 1º dia da semana, para marcar um novo começo, uma nova criação. A ressurreição de Cristo foi uma nova criação, foi um novo começo. E aí você vê a igreja se reunindo sempre no 1º dia. E o texto mais claro que nós temos a esse respeito é Atos capítulo 20, quando no versículo 6 é dito que nós passamos, Lucas, dizendo, nós passamos ali uma semana, e no 1º dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, e aí você tem uma descrição de um culto, com pregação e tudo. Quer dizer, eles passaram a semana inteira reunidos, o sábado passou e eles se reuniram quando? No 1º dia da semana. Está claro, na verdade, domingo em português, que é a nossa língua, vem do latim Dominis Die, que é dia do Senhor. E o dia do Senhor, a primeira ocorrência, a expressão dia do Senhor está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, se não me falha a memória. Apocalipse capítulo 1, verso 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor aqui, meus irmãos, é uma referência ao 1º dia da semana. O fato é que, de tanto que os cristãos chamaram o 1º dia da semana de dia do Senhor, o nome pegou, e João já está usando aqui o apelido. Não é o 1º dia da semana, é o dia do Senhor. Então note que quando no Novo Testamento os judeus convertidos a Cristo passam agora a guardar o 4º mandamento no dia do Senhor, no 1º dia da semana, isso não foi uma novidade, porque já no Antigo Testamento, o 8º dia, ou o 1º dia, ele já havia marcado muitas coisas importantes. Muitos eventos aconteciam no 1º ou no 8º, é a mesma coisa, dia da semana no Antigo Testamento. E aqui nós temos, mais uma referência a isso. Diz mais o nosso texto, verso 28. Ou seja, vaca, ou seja, ovelha, não imolarás a ela e seu filho, ambos no mesmo dia. Nós já vimos este assunto em Êxodo 23, quando lá é dito, não cozerás o cabrito no leite da própria mãe. A ideia de você não matar a mãe e o filhote no mesmo dia é para que eles não sejam sacrificados juntos. E especialmente, Êxodo nos dá o detalhe, não cozerás o cabrito no leite da própria mãe. O que era isso? Essa proibição tinha a ver com ritos de povos pagãos, vizinhos a Israel, que faziam isso, eles cozinhavam o cabrito no leite da própria mãe.
E Deus proibiu Israel de fazer esse tipo de coisa, de copiar as nações nesse sentido. Mas esta é a razão porque até hoje os judeus ortodoxos, eles não comem carne misturada com leite ou com queijo. Porque eles acham que há uma possibilidade da carne ser da mãe e o leite, o queijo ser, na verdade, a carne ser do filho, do filhote, e o leite ser da mãe, e assim o filhote estar sendo cozinhado no mesmo leite. É por isso que os judeus não comem estrogonofe, parmegiana, cheeseburger, não se mistura leite ou queijo com carne, eles não fazem essa mistura. A chance disso acontecer, meus irmãos, é muito pequena, partir da mesma mãe e do mesmo filhote. Verso 29 a 33 é o final do texto. E esses versículos ensinavam Israel que os sacrifícios a serem oferecidos a Deus deveriam ser perfeitos. O que esse texto, essa segunda parte final, nos ensina hoje, meus irmãos? Primeiro, que o sacrifício de um macho sem defeito foi cumprido por Cristo. Macho sem defeito, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, macho sem defeito. Nos ensina que o animal, assim como o animal não poderia ser cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso, com impinges, Jesus Cristo, além de não ter pecado algum, não tinha qualquer defeito físico. Ele foi o Cordeiro perfeito de Deus, perfeito. Jesus não tinha nenhum defeito físico e não tinha pecado também. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, perfeito Deus, perfeito homem. Jesus Cristo foi de fato o Cordeiro perfeito de Deus. Terceiro, Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, e eis a razão porque a igreja não guarda mais o sábado, mas guarda o domingo, e o nosso texto falou de 8º dia também. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Veja alguns textos, Hebreus 9, 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Se o sangue de bodes, se o sangue de bois, de cabras, realmente purificava aqueles homens e mulheres que os ofereciam no tabernáculo e no templo, muito mais o sangue de Cristo, incomparável. E basta percebermos que milhares e milhares e milhares de animais foram mortos para pagar pecados das pessoas. Mas o sacrifício de Cristo foi tão perfeito que bastou um sacrifício. Ele ofereceu o sacrifício final. A última gota de sangue a ser derramada foi derramada por Cristo. E é por isso que nós não sacrificamos mais animais, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito e final. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele fez isso na cruz do Calvário. Hebreus 10, 12 a 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado aos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta, a própria oferta do seu corpo, Ele nos aperfeiçoou para sempre. E, por fim, 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo que nos resgatou do nosso fútil procedimento, isto é, da nossa vida
de pecados da nossa vida sem objetivo, da nossa vida perdida. Foi o sangue de Cristo que nos resgatou de lá. Concluindo, meus irmãos, nosso Deus, Ele detalhou bastante o culto, e eis aqui alguns elementos indispensáveis para o culto: a purificação do adorador e a perfeição do sacrifício. A purificação do adorador nós temos em Cristo, porque Ele nos lavou dos nossos pecados e nos purificou, e o seu manto de justiça nos cobre hoje, de modo que nós podemos entrar no Santo dos Santos real e adorá-lo. E a perfeição do sacrifício nós temos em Cristo também, porque Ele é o sacrifício perfeito. Nenhum sacrifício de animal jamais se compararia à perfeição de Cristo, entregando-se inculpável, perfeito, santo, para morrer em nosso lugar. Que Deus assim nos abençoe, que nós sejamos, meus irmãos, eternamente gratos pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém.